Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai dar continuidade ao estudo da operação que a gente está trabalhando agora, que o último vídeo da professora Maria Silvia introduziu para a gente, que é a potenciação com números racionais, certo? A gente viu a definição de potenciação e a gente viu como é que a gente trabalha a potenciação com um expoente negativo, beleza? Então agora a gente vai ver algumas propriedades da potenciação. Como assim propriedades? A gente vai pegar algumas operações entre frações, entre potências de modos determinados e elas vão nos dar algumas regrinhas que vão facilitar alguns problemas na hora da resolução, ok? Então, a gente vai pegar cada uma das propriedades e antes de eu dar a regrinha para vocês, a gente vai chegar junto nessas regrinhas, beleza? Então, a primeira regrinha que existe em potenciação é a regra para produtos de potências de mesma base. Primeiro, a gente tem que entender o que esse título está dizendo. Produto, eu estou lidando com uma multiplicação e potências de mesma base. Então, quando eu olho para as potências que são os meus fatores, que são as potências que estão sendo multiplicadas, elas têm que ter mesma base. Beleza. Então, observem esse primeiro exemplo. Menos 1,5 ao quadrado vezes menos 1,5 ao cubo. Aí você vai falar, bom, é só eu resolver menos 1,5 ao quadrado, vou resolver o menos 1,5 ao cubo e vou fazer a multiplicação dos dois. Ok, mas e se eu disser para vocês que a gente tem uma forma mais fácil de encontrar esse valor? Ou mesmo, quando o número é muito grande, a gente pode deixar esse número escrito como uma nova potência. Então, vamos tentar, usando a definição de potenciação, mexer nessa nossa operação e ver o que a gente encontra. Então, vamos pegar aqui a definição do que é o quadrado de menos 1,5. Vocês concordam comigo que essa potência aqui, ó, essa que está em verde, eu vou escrever o que ela representa aqui. Então, o menos 1,5 ao quadrado é menos 1,5 vezes menos 1,5, beleza? Nenhuma novidade até aqui, ok. Aí, essa outra aqui, ó, que eu vou colocar em laranja, eu vou fazer o produto da primeira pela segunda aqui, ó. Então, deixa eu só arrumar mais espaço aqui pra gente. Então, a primeira e a segunda é menos 1,5 vezes menos 1,5 vezes menos 1,5, beleza? Agora, observem aqui, eu tenho uma multiplicação onde todos os meus fatores são iguais a menos 1,5. Eu posso escrever toda essa multiplicação aqui como uma potência? A potência não é a operação que resume a multiplicação de fatores iguais? Então, eu posso escrever que isso aqui é menos 1,5 elevado a quanto? A 1, 2, 3, 4, a 5. Certo? Eu consegui escrever o meu produto de duas potências como uma potência só. Aí você vai olhar e falar, tá, mas qual é a propriedade? Já dá para perceber, mas vamos fazer mais um exemplo. E aí depois a gente define qual é a propriedade que a gente está trabalhando. Guarda isso aqui. Lembra que esses expoentes eram 2 e 3, e agora eu tenho uma única potência de expoente 5. Tá bom, guarda isso daí. Vamos fazer essa daqui agora. Então, eu tenho 3 meios elevado a 4 vezes 3 meios elevado ao quadrado. Eu vou de novo escrever essa daqui, esses termos eu vou escrever em rosa, tá? Então, o que significa 3 meios elevado a 4? É 3 meios vezes 3 meios vezes 3 meios vezes 3 meios. Até aqui, tranquilo. E o que é 3 meios ao quadrado? Isso é vezes, certo? 3 meios vezes 3 meios. Ah, então, da mesma forma, vocês concordam que eu posso escrever isso como uma potência
de base 3/2 e o expoente 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque o 3/2 aparece 6 vezes no meu produto, ok? Aí você começa a observar uma coisa. Bom, eu tinha 2 termos, né? 2 fatores aqui e mais 3 fatores aqui. Então, no total, eu tive 5 fatores. Aqui eu tinha 4 fatores e aqui eu tinha 2. E aí, no final, eu acabei tendo 6. Ah, será que dá para a gente perceber aqui, ó, que é só eu pegar o expoente da primeira e somar com o expoente da segunda? Tá dando quem? O expoente da minha potência final. Beleza? Aqui é a mesma coisa. 4 mais 2 deu 6. Então, eu estou somando os expoentes para poder resultar uma nova potência. Beleza? Então, antes de eu fazer a definição, usando um pouco de álgebra aí, um pouco das letrinhas, para a gente poder deixar isso bem escrito bonitinho, vamos fazer esse outro exemplo aqui para ver se funciona para todos os números. Vou escrever essa potência aqui em azul. Menos 2/5 ao quadrado é o quê? É menos 2/5 vezes menos 2/5, beleza? Tá bom. Vezes, porque eu estou multiplicando por essa outra potência. Então tá, essa outra potência, atenção, o expoente dela é negativo. O que é que o sinal de menos está fazendo aqui? Ele está mandando você inverter a base. Lembra dessa parte da aula lá da professora Maria Silvia? E vamos inverter essa base então, ó, menos 5 sobre 2. Inverte a base, então o inverso de 2/5 é menos 5 sobre 2. E o sinal negativo já pode sumir. Beleza, então vai ficar só 1 aqui em cima. Aí você vai falar, ah, Marina, mas e agora? Agora a gente pode perceber o seguinte. Eu tenho um 2 multiplicando aqui e um 2 dividindo aqui. Você concorda que multiplicar e dividir pelo mesmo número é a mesma coisa que eu multiplicar por 1? Se eu pego um número, a gente já teve essa discussão algumas vezes. Eu pego um número, multiplico por 2, agora divido por 2. O número continua o mesmo? Pego 3. 3, multiplica ele por 2, dá 6. Agora divide por 2, dá 3 de novo. Então, se eu estou multiplicando e dividindo um número pelo mesmo valor, é como se eu não estivesse fazendo nada com ele. Então, esse 2 aqui, ele vai acabar sendo cancelado por esse 2 aqui, certo? Isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 1. E esse 5 também vai acabar sendo cancelado por esse 5. Isso aqui também vai dar 1. E isso aqui também vai dar 1. Então, o que acabou ficando no final para a gente? 1 vezes menos 2 vezes 5. 1 vezes menos 2 vezes 1. Perdão, esse 5 também foi embora. 1 vezes menos 2 vezes 1. Isso me dá menos 2. E 1 vezes 5 vezes 1. Vai me dar 5. Aí você fala, ah, então agora não funcionou a regra. Será que não funcionou? Olha aqui de novo. 2 mais menos 1 é igual a 1. E se eu não tenho ninguém, o meu expoente é 1. Então, sim, a regra funciona também quando a gente está lidando com o expoente negativo, tá? Então, agora eu vou escrever essa regrinha aqui pra gente. Pera aí. Então, tá aí, galera. Quando eu tenho o produto de duas potências de mesma base, eu posso escrever esse produto como uma nova potência com a mesma base, somando os meus expoentes. É exatamente isso que está escrito aqui. Eu tenho um A que pertence ao conjunto dos racionais, NM são números inteiros, então a gente tem que, quando eu multiplico duas potências, estão vendo que a base das duas é A, então elas têm que ter a mesma base, e eu tenho os meus expoentes inteiros, o resultado é dado por quem? É dado por uma outra potência de mesma base, e é só eu somar os expoentes, e esse novo expoente vai ser a soma dos anteriores. Beleza? Tranquilo? Conseguimos chegar nisso através dos exemplos, ok? Vamos para a próxima propriedade, então.
A próxima propriedade é o quociente de potências de mesma base, tá? Quociente é a divisão. Então, de novo, vamos tentar, olhando para os exemplos, chegar na nossa propriedade. O produto de potências de mesma base, eu conservava a base, eu copiava a minha base e eu somo os meus expoentes. No quociente, a gente vai ter que achar uma regrinha para ele também. Então, vamos fazer da mesma forma que a gente fez anteriormente. O que significa menos 2 ao cubo? Vocês concordam que é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, certo? Então, deixa eu fazer melhorzinho aqui, ó, ficar mais bonito. Beleza. E o que é menos 2 ao quadrado? Vocês concordam comigo que é menos 2 vezes menos 2? Tudo bem? Vamos colocar aqui que isso aqui é uma fração, é uma divisão, beleza? Beleza. Aí, eu vou usar o mesmo truquezinho que eu usei no último exemplo da propriedade passada. Se eu tô multiplicando e dividindo por menos 2, ou seja, se eu tenho menos 2 sobre menos 2, vocês concordam que menos 2 sobre menos 2, menos 2 dividido por menos 2, dá 1? Ok? Então, aqui, esse menos 2 eu cancelei com esse. Esse daqui eu posso cancelar com esse. Vai sobrar quem? Sobrou só um menos 2. Como eu não tenho nenhum expoente, na verdade eu tenho um expoente igual a 1. Beleza? Bom, então a gente já viu que a regra não é a mesma do produto, né? No produto a gente mantinha a base e somava os expoentes. Se eu somar 3 com 2, não vai dar 1, tá? Mas se eu fizer uma outra operação entre 3 e 2, meu resultado é 1. Guarda aí o comentário que eu sei que você está querendo fazer. Você já sabe qual é a operação que a gente vai fazer, mas a gente vai ver mais um exemplo ainda. Vamos ver. Ó, esse exemplo aqui, 0,3 elevado a 5. Isso aqui é o quê? É 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3, ok? É 0,3 elevado a 5. E isso tudo dividido por 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3, tá? Ao cubo. Vamos de novo fazer o joguinho de cancelar. Se eu tenho várias multiplicações aqui em cima e várias multiplicações aqui embaixo, eu posso cancelar, eu posso excluir da minha conta o que for igual em cima e embaixo. Atenção, isso só funciona quando eu estou trabalhando com multiplicações, ok? Porque eu estou multiplicando uma coisa e depois dividindo essa coisa. Então, eu estou mexendo com operações inversas, por isso que eu posso cancelar esses valores. Então, eu posso cancelar esse 0,3 com esse 0,3, esse com esse e esse com esse. O que é que vai sobrar para mim? Vai sobrar 0,3 ao quadrado. Aí, a gente vai olhar para os nossos expoentes e vai tentar tirar nossa regra. 3 e 2 deu 1. 5 e 3 deu 2. Vamos tentar fazer, além de usar os exemplos, fazer um paralelo com o anterior. Se no produto eu somo, no quociente, na divisão, que é a operação inversa, vocês concordam que faz sentido eu fazer a operação inversa da soma? Então, quando eu estou lidando com um quociente de potências de mesma base, ao invés de eu somar os meus expoentes, eu vou subtrair. 3 menos 2 deu 1. 5 menos 3 deu 2. E isso vai funcionar para todos os números inteiros. Beleza? Da mesma forma que anteriormente. O número pode ser negativo, o número pode ser positivo, isso vai funcionar, ok? Então, igual eu fiz anteriormente, eu vou escrever aqui para vocês essa definiçãozinha. Vamos lá. Então, tá aí a nossa definiçãozinha.
Só que nesse caso, eu coloquei mais uma coisinha especial aqui. Se vocês lembram quando a gente viu conjuntos, quando eu escrevo um asterisco em cima da letra que representa o conjunto, eu estou excluindo o zero, tá? E por quê? Porque é importante a gente lembrar que na matemática a gente nunca divide por zero. Beleza? Então, nesse caso, eu tenho um A, que é a minha base, um número racional, eu tenho NM, que são os meus expoentes, números inteiros, e eu sei que quando eu divido as duas potências de base A ou de mesma base, uma pela outra, eu posso escrever como uma nova potência, uma única potência, com a mesma base e simplesmente subtrair os expoentes. Beleza? Então, na multiplicação, a gente conserva a base e soma os expoentes. Na divisão, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Beleza? Ok. Mais uma propriedadezinha, então. Agora a gente vai trabalhar com potência de potência, tá? Então a gente tem uma potência e a gente vai elevar essa potência a um outro número. Da mesma forma, a gente também consegue o resultado dela como uma nova potência. Então vamos observar o que vai acontecer aqui. Vocês vão ver que essa daqui também é muito fácil de perceber o que está acontecendo. Eu vou pegar essa potência aqui de fora, eu vou começar de fora para dentro, tá bom? Então, como é que eu vou resolver isso aqui? Primeiro, eu vou resolver menos 4,2 ao quadrado elevado a 4, tá? Então, o que significa menos 4,2 ao quadrado elevado a 4? Significa que menos 4... Vamos colocar uma cor mais chamativa aqui, para todo mundo enxergar melhor. Esse verde aqui, ó. Vamos colocar menos 4,2 ao quadrado, vezes ele mesmo, porque dessa vez a minha base é uma potência, tá? Então, é menos 4,2 vezes menos 4,2 ao quadrado. E isso, quantas vezes isso vai aparecer? Isso vai aparecer 4 vezes. É a minha base sendo repetida 4 vezes. Até aqui, tranquilo, beleza. Agora, galera, eu posso aplicar uma propriedade que eu já conheço. Vocês concordam que aqui eu estou multiplicando potências de mesma base? Concorda que aqui, ó, eu tenho uma potência de base menos 4,2 e a mesma potência sendo multiplicada várias vezes? Então, o que eu posso fazer? Pela propriedade de multiplicação de potências de mesma base, eu conservo a minha base e eu posso somar os meus expoentes. 2 mais 2 mais 2 mais 2. Não é isso que eu vou fazer? 2 mais 2 mais 2 mais 2. Só que a gente também aprendeu, lá no Fundamental 1, uma operação que resume a adição. Qual é a operação que resume a adição? É a multiplicação. Então, eu posso escrever isso como 1, 2, 3, 4, como 4 vezes 2, certo? Observem que eu já achei a minha propriedade. Quem era o primeiro expoente aqui? Era 4. E quem era o de dentro? Era 2. No final, qual é o meu novo expoente? É 4 vezes 2. Então, quando eu tenho potência de potência, eu multiplico os meus expoentes. Beleza? Para terminar essa daqui, ó, eu posso escrever menos 4,2 elevado a 8, que é 4 vezes 2. Belezinha? Tranquilinho? Então, essa daqui, a gente já consegue resumir ela de uma forma rápida, porque o nosso exemplo, ele já deu a resposta direto para a gente de como é essa propriedade. Então, de novo, vou escrever a propriedadezinha aqui. Então, tá aí a propriedade. A gente tem um A, que é a nossa base, é um número racional. O N e o M são nossos expoentes, eles são números inteiros. Então, a gente tem que, quando a gente tem a potência e que a base é uma potência, a gente conserva essa base e multiplica os expoentes. Beleza? Ok? Essa foi um pouquinho mais rápida, porque a gente já conseguia usar as propriedades passadas. Ok? Vamos para a última propriedade, então. A última propriedade é potência de um produto ou de um quociente, tá? Quando a gente está elevando uma operação, a gente vai poder mexer nessa operação para que ela se transforme em duas potências.
ou duas ou mais potências. Esse aqui é bem tranquilo de perceber, porque a gente vai usar uma propriedade muito importante da multiplicação. Vocês lembram que eu conversei várias vezes com vocês sobre isso? Que a multiplicação, a gente consegue trocar a ordem dos meus fatores sem alterar o meu produto. Isso é a propriedade comutativa. Eu posso comutar, eu posso trocar e eu posso também associar, e essa propriedade associativa, eu consigo comutar os meus fatores na multiplicação e associar esses fatores do jeito que eu achar melhor, e isso não vai alterar o meu resultado. Vocês estão lembrados disso? Comutativa e associativa. A gente vai utilizar essas duas propriedades da multiplicação aqui para conseguir ver o que a gente consegue fazer com essa potência de produto e de quociente. A de quociente vai sair mais rápido. A de produto, a gente vai ter que brincar um pouquinho com esses números aqui. Então, vamos começar a mexer aqui nessa potência de produto. Vamos lá. Aqui eu tenho um quadrado de um produto. Antes de fazer esse produto, eu vou escrever o que essa potência está me dizendo. Vocês concordam que esse cara é a minha base? Se esse cara é a minha base, o que eu estou fazendo aqui é multiplicando ele por ele mesmo 2 vezes, ok? Tranquilo? Beleza. Só que você também vai lembrar o quê? Quando eu tenho várias multiplicações, eu posso escolher a ordem que eu vou fazer essas multiplicações, certo? Vem no cantinho aqui comigo. Se eu fizer 2 vezes 3 vezes 4 vezes 2, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. E 24 vezes 2, 48. Mas e se eu quiser trocar a ordem disso? Agora eu quero fazer primeiro 2 vezes 4. 2 vezes 4 dá 8. Agora eu quero fazer 8 vezes 2. 8 vezes 2 dá 16. E sobrou quem aqui? O 3. 16 vezes 3 dá 48 também. Então, o meu resultado não muda se eu alterar a ordem dos meus números. Essa é a propriedade comutativa e em conjunto com a associativa. Por quê? Esses números estão associados entre si, vocês concordam? Esse está com esse e esse com esse. Eu vou trocar a ordem. Eu vou pegar esse aqui e vou colocar ele aqui na frente. Eu vou associar esses dois primeiro. Depois eu vou multiplicar os outros dois. Eu só troquei a ordem desses caras, tá bom? Olha aqui o que aparece. 0,2 vezes 0,2 e 2 vezes 2. Vocês concordam que eu posso escrever 0,2 vezes 0,2 como 0,2 ao quadrado? Tudo bem? E 2 vezes 2 eu posso escrever como 2 ao quadrado? Também posso. Então, vejam, quando eu tenho uma potência de um produto, esse meu expoente pertence aos dois fatores de dentro do meu parênteses. Então, é como se eu estivesse distribuindo esse 2 para o 0,2 e para o 2, tá? Então, no final de um produto, de uma potência de um produto, eu posso pegar o meu expoente e distribuir para os meus dois fatores, beleza? Show! Agora, no quociente, é a mesma coisa. Só que a gente vai tentar enxergar esse quociente como o quê? Como a nossa velha e querida fração. Vamos escrever esse quociente como uma fração. Quando eu escrevo como fração, eu já sei o que é que eu faço. Esse 3, lembra? Ele é do numerador e ele é do denominador. Então, eu posso escrever que isso é o cubo de menos 0,9 dividido pelo cubo de 3. Da mesma forma que no produto, no quociente, esse expoente é de todo mundo, beleza? Então, essa aqui é a propriedade que vocês vão ter que ter um pouco mais de cuidado para usar, porque nem sempre ela é mais interessante do que você fazer a conta. Mas às vezes ela vai facilitar bastante para vocês, tá? Vou dar um exemplo no qual ela facilitaria muito. Vamos supor que eu estou pegando aqui essa continha aqui, ó.
2 vezes 3 ao cubo, tá? Ah, você vai falar, é só fazer 2 vezes 3, dá 6 e 6 ao cubo. Só que aqui você vai fazer 6 vezes 6 vezes 6. Por que fazer essa conta que vai tem números mais altos para você trabalhar, se você pode trabalhar com 2 ao cubo e 3 ao cubo. Sabe quanto é 2 ao cubo? O 2 ao cubo a gente usa tanto que a gente já sabe que é 8. E o 3 ao cubo a gente também usa bastante, a gente sabe que é 27. Então, ao invés de eu fazer 36 vezes 6, eu vou fazer 8 vezes 27. É uma conta mais fácil de se fazer. Tá? Então, às vezes, essa propriedade ela vai ser muito mais interessante para a gente do que eu ficar fazendo contas com números muito grandes. Ela vai facilitar para que a gente tenha potências com números menores para trabalhar. Beleza? Ó, galera, então as 4 propriedades estão aí. Vamos relembrar as 4? Vou abri-las aqui novamente para a gente. Ó. A primeira propriedade que a gente viu, produto de potências de mesma base. Então, quando a gente tem um produto de potências de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Beleza? Beleza. Quando a gente tem um quociente de potências de mesma base, então divisão de potências de mesma base, a gente também conserva a base. Só que a gente faz a operação inversa à outra. A outra não era somar? Essa a gente vai subtrair, beleza? Beleza. A outra que a gente viu foi potência de potência. A gente já somou os expoentes, a gente já subtraiu os expoentes, agora a gente multiplica os expoentes. Então, quando eu tenho a potência de uma potência, quando a minha base é uma potência, eu vou multiplicar esses dois expoentes aqui, ok? E a gente viu também potência de produto e potência de quociente. Então, quando eu tenho a potência de um produto, eu posso distribuir o meu expoente para os dois fatores, e quando eu tenho a potência de quociente, eu também posso distribuir o meu quociente tanto para o divisor quanto para o dividendo. Beleza? Ok. Eu quero fazer só uma última observação aqui com vocês. É muito comum aparecer esse tipo de coisa aqui, ó. Eu acho que a gente já viu um pouquinho disso no ano passado, mas vamos recordar. Isso aqui é diferente disso aqui. Vocês precisam começar a entender que o parênteses, ele não é só uma frescura. O parênteses, ele cumpre uma função muito importante na matemática. O parênteses, ele delimita algumas coisas. Ele diz para você aonde a sua conta está parando, tá? Então, nesse caso, o parênteses, ele está dizendo para você, cara, isso é uma potência e a base é uma potência. Nesse caso, que não tem parênteses, eu tenho o quê? Um 5 elevado a 3 elevado a 2. Então, o que eu tenho que fazer? Vocês perceberam que lá eu comecei sempre de fora para dentro, né? Ao contrário de expressão numérica, que a gente começa de dentro e vai indo para fora, nas nossas potências a gente vai sempre começar resolvendo as potências de fora. Então, primeiro, aqui, isso aqui é uma potência. Vocês estão vendo que isso aqui é um 3 elevado a 2? Então, eu vou elevar o 3 a 2, vai dar 9, e aqui eu já tenho 5 elevado a 9, ok? Isso aqui não é potência de potência. Isso aqui é uma potência em que o expoente é uma potência, tá? Nesse caso, o expoente é potência. Nesse caso, a base é potência. Se a base é potência, eu multiplico os meus expoentes. Se o expoente é potência, eu resolvo primeiro a potência do expoente, ok? É muito comum aparecer esse tipo de coisa. Não caiam nessa pegadinha, beleza? Então, pessoal, eu quero deixar para vocês proposto aqui que vocês resolvam os exercícios 2 e 3 da página 39 da apostila, tá? Tentem fazer os exercícios. Vou colocar aqui, ó, página 39, exercícios 2 e 3, tá? 2 e 3. Tentem fazer para a gente poder discutir na nossa próxima live. Beleza? Então, agora, em mãos da definição de potenciação e das propriedades, vocês já conseguem trabalhar
bastante com potenciação de números racionais. Cuidado com o jogo de sinais, cuidado com o uso de propriedades, prestem muita atenção em quais vocês estão usando e tirem todas as dúvidas que forem necessárias durante as lives ou mandando mensagens pelo Classroom, beleza? Então, por hoje era isso, um abraço e bons estudos!